A mensagem da noite é a de número 141, intitulada Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As colocações do Espírito Emmanuel. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sobre o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, com a leitura desta mensagem, vamos convidar o nosso companheiro Biratã para fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos em busca da sintonia com o plano superior. Roguemos a espiritualidade amiga Antes desse momento, às 19 horas, nós temos o
o curso de iniciação ao conhecimento da doutrina espírita e desde já todos estão convidados. Esse momento que se inicia nesse instante Meus... Mexi? Oi, som. Oi. Agora sim. Meus queridos irmãos, nosso muito boa noite. Boa noite? Todos encarnados. A alegria mais uma vez de estarmos retornando aqui ao Asas, agradecer o convite da casa para que a gente possa nessa noite ter algumas reflexões de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, através dos ensinamentos também do nosso mestre e amigo Jesus. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos hoje em mais um dia, em mais uma batalha de vida, de alegrias e de aprendizados. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, pelo seu norte, pelos seus ensinamentos. E agradecer também aos espíritos amigos que contribuem conosco na tarefa de amar, de sermos amados, de aprender e também de ensinar. Hoje, meus irmãos, iniciamos o mês de setembro e é um mês que desde o ano de 2015 vem sendo um mês muito falado através da campanha trazida do Setembro Amarelo. E quando nós falamos sobre o Setembro Amarelo e quando nós iniciamos um mês de trabalho em cima de uma prevenção, é necessário que a gente possa abrir os nossos corações para poder falar, escutar e entender. Sempre como disse o professor da USP, Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele disse: nunca foi tão importante o aviso da linha férrea. Pare, olhe e escute. Quanto de nós estamos precisando parar, olhar e escutar. Em Campina Grande hoje o trem já não passa como antigamente passava, que eu quando era pequeno eu achava muito bom na hora que o trem passava, para ver, né? E a gente parava, tinha aquela obrigatoriedade de dar uma pausa. Hoje em dia não, passamos direto da linha férrea, sabemos que o trem não vem, estamos aí nessa luta incessante e também de tempo, que nós começamos a atropelar, sem escutar quem está ao nosso lado. E quando a medicina começa a evoluir, e que quanto já evoluiu a ciência na busca da sua prevenção de muitas doenças, nas descobertas também de muitos medicamentos que aliviam, melhoram e curam grandes enfermidades, erradicando inclusive algumas doenças, nós vemos a contribuição científica que ela pode nos dar. Temos a todo instante, nas televisões, nas campanhas, falando sobre como se prevenir. Hoje nós sabemos que para termos uma vida mais saudável, para não termos problemas coronários, para não sermos vítimas de infartos fulminantes, de não termos ainda as diabetes tão antecipadamente, é necessário adotar um estilo de vida saudável. É necessário ter uma alimentação equilibrada, é necessário praticarmos exercícios físicos, tomarmos vez ou outra na necessidade algum medicamento que auxilia, visitarmos periodicamente o médico para que tenhamos o controle. Entretanto, algumas outras doenças já não são tão faladas, até porque pouco tempo foram notadas que tratavam-se de enfermidades. Temos a campanha também em novembro agora, do Novembro Azul, que fala da prevenção do câncer.
Temos no outubro rosa também, que fala do câncer de mama, em novembro do câncer de próstata, trazendo a prevenção para que as pessoas tenham maior qualidade de vida. Não adianta estarmos olhando a expectativa de vida que o IBGE nos dá ano após ano, de que o brasileiro está aumentando e o mundo aumentando sua expectativa de vida, entretanto, muitas vezes com a qualidade de vida pífia. E isso precisa ser feito através de um trabalho preventivo. Por isso, que quando nós estamos dentro de uma casa espírita, quando nós estamos dentro de um templo religioso, a importância que dá de abrir-se para poder falar sobre o suicídio. Porque sempre quando nós vamos falar de suicídio, nós escutamos, mas precisamos ter muito cuidado ao falar disso. E nesse cuidado, acabamos ignorando o assunto. Acabamos não falando sobre o assunto. Porque algumas pessoas que estão presentes em algumas palestras têm familiares ou mesmo assim também têm tendências ao suicídio, então precisa ter muita calma para aqueles a quem se vai falar. Também, em relação a isso, é necessário saber a forma que vai falar. Entretanto, é necessário, como todo assunto que vai ser tratado dentro de uma casa, de uma religião, ou onde quer que seja, que se tenha respeito onde se fale, mas que precise ser falado. E hoje, a medicina, evoluindo ao ponto que já veio, começou a descobrir também, além das doenças físicas, as doenças da alma. Que antigamente, na verdade, eram tratadas muitas vezes apenas como um adjetivo: loucura. Aquilo que estava fora do padrão da normalidade era tido como loucura. E não existia o trabalho preventivo, mas só remediavam. Muitas vezes deixando em manicômios, muitas vezes excluindo da sociedade, amarrando muitas vezes em quartos, vivendo trancafiado. Muitas vezes já com as obsessões espirituais também dentro daquele quadro. Até que com o tempo e vendo o aumento das circunstâncias, das dificuldades das pessoas em lidar com a vida, foi que a medicina começou a descobrir que essa doença na alma, e principalmente trazida através de Sigmund Freud, quando trouxe o inconsciente como parte do ser humano, começamos a observar que estava além daquilo que a medicina imaginava. Assim começou a despertar para outros valores dessa doença chamada simplesmente de loucura. Nos dias atuais, temos várias de ordens mentais. Falamos da depressão, falamos dos transtornos bipolares, falamos da esquizofrenia, dos transtornos de humor, dos transtornos de personalidade. Cada um trazendo a sua problemática para aquele que é acometido, mas também para os seus familiares que convivem com uma pessoa acometida desse tipo de doença. É necessário que a gente lembre que no final do século XX, início do século XXI, a depressão era chamada da doença do século. Entretanto, já nesse início do século XXI, na sua primeira década e entrando na segunda, os transtornos de ansiedade vêm ultrapassando a própria depressão. A necessidade do tempo, onde tudo é para ontem, tudo já era para ter sido feito. WhatsApp, Instagram, rede social, que nos aproxima e requer de nós a rapidez, que muitas vezes o nosso próprio espírito e o nosso próprio corpo ainda não está preparado. Se a gente manda um WhatsApp para alguém, deu 2 tracinhos, a pessoa visualizou e não me respondeu dentro de 42 segundos, aquela pessoa não gosta de mim, eu também não gosto daquela pessoa e estamos, a partir de agora, bloqueados. Essa necessidade de termos essa rapidez no delivery, quando nós ligamos e a pizza não chega em 25, em 30 minutos, é o momento da ansiedade que estamos querendo que tudo ocorra no tempo que ainda nós não estamos preparados para que ocorra. É a necessidade de se formar, de entrar numa universidade, é a necessidade depois, ainda no meio da universidade, já estamos pensando o que vamos fazer depois da universidade, e aí quando entramos naquilo que pensamos em fazer depois da universidade, já estamos pensando em fazer o que vamos fazer depois, e assim vamos atropelando e não sentindo onde nós estamos. Quando olhamos para trás, passamos por um caminho que muitas vezes não observamos quem estava ao lado, e nem também nos observamos. Até da necessidade que a partir de agora, a ciência nos traz de forma mais precisa a importância da prevenção,
do próprio suicídio. A mídia, a cada dia que passa, diz que não podemos falar abertamente sobre o suicídio diante de alguns aspectos e de alguns estudos realizados. É notório que quando alguém divulga que alguma pessoa cometeu o ato de suicídio na mídia, posteriormente acontece vários e vários suicídios. Só é observar que depois da morte de Mary Moore, em 1962, o número de mortes por suicídio, principalmente de mulheres, aumentou consideravelmente. Kurt Cobain, também era um músico em 1994, quando também se suicidou, também trouxe essa questão de suicídio quando se chama suicídio imitado. Isso vem desde o século XVIII, quando em uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, o escritor francês Émile Durkheim trouxe à tona um personagem que não era correspondido pela sua requerida, pela sua amada, acabou cometendo suicídio. E já nesse tempo, no século XVIII, já trouxe à tona esse suicídio imitado. Então, dessa forma, a divulgação do suicídio passou a ser menor. Entretanto, meus irmãos, o que se busca não é uma divulgação da forma do suicídio, nem por que se faz o suicídio. O que se busca é uma divulgação da prevenção do suicídio. Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas se suicidam a cada ano no mundo. Isso gera em torno de 2.200 mortes através do suicídio. Sendo assim, a necessidade de se não falar, só faz aumentar. E quando nós falamos inicialmente das doenças que trazem isso, é porque também é cientificamente provado, também pela Organização Mundial de Saúde, que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados se fossem prevenidos as suas doenças mentais que levam ao suicídio. Se a gente pudesse falar, se a gente pudesse se abrir com alguém em relação ao que nós estamos passando. Nós estamos vivenciando, desde 2003, no dia 10 de setembro de 2003, a Organização Mundial de Saúde tornou o dia como combate internacional do suicídio. Em 2015, a CVV, o Centro de Valorização da Vida, pegou também o setembro e trouxe durante todo o mês a campanha do Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Originado muitas vezes, esse amarelo, através de um jovem que no ano de 1994 cometeu suicídio com 17 anos. Era o Mike M. Ele tinha 17 anos, era um jovem caridoso, era um jovem de grandes habilidades manuais e tinha um carro antigo, um Mustang 68. E ele pintou esse carro todo de amarelo. E era um jovem comunicativo, que as pessoas diziam que era muito alegre, mas que aos 17 anos cometeu o suicídio. E no seu velório, foi colocado pelos pais do jovem uma cesta com 500 cartões. Desses cartões, todas enroladas ou laçadas com uma fita amarela. E em cada cartão que foi distribuído, tinha uma mensagem: se precisar de ajuda, pergunte e fale. Eu lembro muito de quando a gente chega às vezes num local, num banco, né? E tem lá a moça, ou no supermercado: posso ajudar? Posso ajudar? Se nós pudéssemos fazer isso com os olhares para as pessoas que passam à nossa volta e disser: posso ajudar? Mas nós não temos tempo, numa era de transtorno de ansiedade, de ajudar quem está ao nosso lado. E aí, quando nós nos deparamos com uma notícia de suicídio, nós dizemos: mas como? Era uma pessoa tão tranquila, tão alegre, tão feliz. E conversando uma vez com o expositor espírita e psicólogo Marlon Rickdow, ele dizia justamente isso. Dificilmente nós vamos taxar uma pessoa com um problema mental ou depressivo que esteja sorrindo, que esteja brincando, porque a imagem que temos da pessoa depressiva é daquela que está na cama, sem ânimo. Esses são a maioria dos casos. Entretanto, existe também daqueles depressivos que estão em outro quadro, também de felicidade,
que estão trabalhando, que estão se movimentando, mas também carregam dentro de si uma grande tristeza. 90% dos suicídios poderiam ser evitados se houvesse a prevenção das doenças de ordem psíquicas. Porque na vida, o que nós vamos procurá-la? Quando a gente vai na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec indaga, qual é a finalidade da encarnação? E os Espíritos respondem, para alguns expiação, para os outros missão. Entretanto, todos precisam passar pelas vicissitudes da existência. Quando nós vamos falar de vida, quando nós vamos fazer uma palestra, quando nós estamos no estudo, que vai falar de vida, nós nos alegramos, como Jesus falou, vim da vida e vida em abundância. Mas será se nós estamos encarando a vida realmente como ela é para ser? O que nós estamos buscando nessa existência? O que pode estar causando em nós esses transtornos de ordem mental, que faz com que tenhamos frustrações em cima de frustrações? A segunda causa de mortes no mundo para jovens entre 14 e 29 anos de idade é o suicídio. O que esses jovens estão procurando com 14 a 29 anos de idade na vida, que já não vê mais sentido e precisam ceifá-la, precisam interrompê-la. Quando os Espíritos nos lembram, respondendo a Kardec, que a vida é necessário que tenhamos que passar pelas vicissitudes, pelas suas dificuldades, é para que nós tenhamos o entendimento do que seria a existência corpórea, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós, na escala dos espíritos, precisamos desse burilamento moral, desse burilamento espiritual, para conseguir alcançar o progresso e a perfeição. Eu reparo muito quando a gente vê um time de futebol. Quando o jogador vai entrar em campo, o treinador pergunta a ele se ele está bem. Assim Deus faz conosco. Quer voltar? Está bem para voltar? E a gente diz, quero. Mas tu vai ter que marcar aquele jogador ali. Ele é o melhor do time. Ele corre muito. Você vai aguentar? Vou. Eu quero ir. E a gente entra no campo de futebol. E a gente vai jogar bola. Mas aí em certo momento a gente não aguenta o calor que está fazendo na hora da partida. E a gente diz, se eu não beber a água da vida, eu não consigo continuar. E aparece, vez ou outra, os nossos anjos da guarda, que é o massagista que está lá fora, e joga água para a gente, e a gente toma. Depois a gente devolve e continua no jogo da vida. Depois a gente diz que não está aguentando mais as dores, as nossas dores, as cãibras. E eu não consigo mais continuar. Mas o treinador diz, continua, você pode. Como diz um amigo meu, o jogo só acaba quando termina. Espera o apito final do árbitro. Não sai antes. Porque você pode trazer uma responsabilidade para você e também para os seus colegas que estão do seu lado. Continua no jogo. Mas eu não aguento mais. Vem o massagista, vem o médico de novo e faz uma massagem para que você possa suportar as suas dores. E você continua a jogar. Foi assim que o treinador nos falou quando a gente veio encarnar. Mas terá que passar pelas vicissitudes. E nós dissermos, eu vou. Mas ele mandou também para nós alguns anjos, algumas pessoas, e aí também os nossos anjos guardiões que estão conosco nessa tarefa. O próprio Mestre Jesus está nos acompanhando. É claro que, vez ou outra, nós temos essa necessidade, e às vezes uma forma instintiva, até pela lei de conservação e de destruição, de pararmos, de abandonarmos. E quando nós vamos falar sobre o suicídio, quando nós vamos falar sobre esse tipo de assunto, ela pode até ser inato, a morte, a qualquer ser humano.
Porque nós sabemos no íntimo da nossa alma que nós não pertencemos a esse mundo físico. Freud já dizia que o humano tem uma tendência inata de retornar ao inorgânico. E o Espiritismo também nos lembra que temos uma tendência espiritual de retornarmos ao imaterial. De voltarmos porque sabemos que essa não é a nossa casa. E aí algumas pessoas dizem, mas então se aqui não é a nossa casa, e se a morte é uma coisa boa, então é melhor morrer logo. Mas aí eu digo, quando nós estamos na nossa casa, no mundo corporal, nós progredimos dentro de casa apenas? Ou muitas vezes os nossos pais dizem, vai, sai de casa. Minha mãe dizia, quando fizer 18 anos, vai para ganhar o mundo, vai para aprender, vai para ver com as diferenças, é lá onde você vai evoluir. Dentro de casa, você tem sua guarita, você tem o seu conforto, você tem o seu apoio, mas fora dela, você vai aprender a lutar com o mundo, você vai conseguir se fortificar, se melhorar. E assim somos nós nessa vinda ao mundo terrestre. Estamos dentro da casa do Pai, estamos no mundo espiritual, mas precisamos do mundo corpóreo também para o nosso melhoramento, para sermos melhores. E aí a morte também durante muito tempo fora um tabu para que nós pudéssemos falar. Mas a doutrina espírita nos trouxe através da sua mensagem, do seu entendimento, de que a morte também é algo natural. É apenas uma passagem de um momento para outro. E de que nada termina, nada acaba com ela. E muitas vezes aquele que ceifa a sua vida, interrompe a sua existência, procuram nesse ato, não a morte, mas procura o alívio do que sente naquele momento. Porque é notório que aqueles que cometem o suicídio, já nos falam os mentores espirituais, a primeira atitude que tem é o seu arrependimento. Porque quando passa para o mundo espiritual achando que não vai mais continuar com aquela dor, percebe-se que encontra com a dor. Então entender a vida de uma maneira maior e mais complexa, mais justa, mais misericordiosa, é a nossa necessidade para sabermos encará-la. Porque quando chegamos aqui, na pergunta 258, Kardec também diz, na erraticidade, ainda no mundo espiritual, o espírito tem conhecimento do que vai passar aqui? E os espíritos respondem, são eles que escolhem os gêneros das suas provas. Somos nós que escolhemos passar pelos que estamos passando, mas somos nós também os responsáveis de saber lidar com aquilo que nós estamos passando. E que não é fácil. Não é fácil estampar um sorriso no rosto, ainda sendo um espírito imperfeito, mergulhado no orgulho, mergulhado no egoísmo. Às vezes não é fácil, mas nós precisamos começar a sair desse orgulho, da primeira forma, falando às pessoas. E mesmo na dificuldade, e mesmo na dor, e mesmo na cãibra, nós precisamos atravessar a linha de chegada. Nós precisamos cumprir esse trajeto e não interromper. Assim como fez Gabriele Anderson, que na Olimpíada de 1984 em Los Angeles, na primeira maratona feminina, ela chegou ao estádio olímpico para a sua última volta, sentindo fortes dores e cãibras. Eu não sei se vocês lembram a imagem daquela mulher tropegando, quase sem conseguir chegar. E todos os seus fiscais de prova estavam ao lado, querendo pegá-la, achando que ela não ia aguentar. Mas ela sabia que se alguém tocasse nela, era desclassificada. E ela não permitiu. Ela mesmo na sua dor, mesmo na sua dificuldade, mesmo os anjos guardiões ali do lado, estou aqui, se você precisar eu te seguro, vem
vem, estou aqui, mas você vai conseguir. E a torcida, naquele momento, era a vibração única para que ela conseguisse a força para passar aquela linha de chegada. Um momento histórico, épico, da força de vontade, que muitas vezes, quando nós atravessamos a linha de chegada, que chegamos no mundo espiritual, nós caímos. Dizemos, consegui, voltei, fiz o que eu podia, com dor, me arrastando. Estou aqui, de volta, para a casa do Pai. E alguém lembra quem foi que ganhou essa prova? Gabriela ficou em 37ª. Ela é a mais lembrada desse dia. Pela sua luta, pelo seu esforço, por saber que enfrentar essas dificuldades e ainda conseguir passar por cima desses obstáculos. Assim é a nossa existência, assim é a nossa luta diante das provas, diante dessas dificuldades. Vida, o que seria, quando nos fala os Espíritos, essa oportunidade, passando pelas vicissitudes, e o que seria também a morte, a continuidade dessa existência. Mas é preciso que a gente fale, mas é preciso que a gente abra os nossos corações e os nossos ouvidos, porque agora já passamos mais ou menos de 20 minutos de palestra, 25 mais ou menos, e mais de 25 pessoas já cometeram suicídio enquanto a gente está falando. Cada suicídio, um suicídio a cada 40 segundos. A cada suicídio, 4 tentativas de suicídio. Dados da Organização Mundial de Saúde. Que precisa que a gente abra o nosso coração e entenda também que o suicídio não é um ato de covardia. Que o suicídio não é um ato que alguém que não teve fé, que não teve possibilidades de entendimento. Não. A fé é muito mais do que isso. O suicídio é muito mais do que isso. O que nos leva a suicidar é muito mais do que isso. O desgosto pela existência é muito mais do que isso. Certa vez eu encontrei uma pessoa que sabia que uma pessoa tinha suicidado e comentou. E vem aqueles clichês bem rápido. Falta de fé, falta de Deus, e dá as costas. O julgamento das pessoas que cometem esse ato. Mas a necessidade que a gente precisa compreender de que não só dentro dos transtornos mentais, mas também em outros aspectos culturais, sociais, se encontram as causas também que levam ao suicídio. Assim, foi falado por Emily Durkheim, quando na obra O Suicídio, ele falou sobre os fatores sociais que levam ao suicídio, trazendo pela primeira vez o aspecto multifatorial do suicídio. Quando muitas vezes nós passamos por situações de traumas na infância, e isso não é bem resolvido ao longo da existência, as dependências ao álcool, às drogas, a falta sim de um contato com uma religião, com uma fé, com o entendimento de que uma vida futura podem, culminando com algumas doenças de ordem mental, levar sim a cometer o suicídio. Mas nós precisamos estar atentos. O CVV, Centro de Valorização da Vida, que foi criado nos anos 60, e nos anos 70 já é considerado um patrimônio federal do Brasil, pelo que ajuda as pessoas que passam por dificuldades. A partir de 2015 começou a receber as ligações gratuitas através do 188, para que as pessoas possam conversar, para que as pessoas possam falar o que está passando na sua vida. O CVV, nos últimos anos, já conseguiu mais de 1 milhão de telefonemas. Neste ano, possivelmente, fechará com 3 milhões de atendimento. Quantos de nós temos irmãos necessitados, precisando e passando por esse tipo de situação?
Vários livros abordaram o sistema suicida, assim como Tolstói falou no livro Guerra e Paz, da sua personagem que ao final do livro cometeu o suicídio, e nos conta depois, através de psicografias, que no plano espiritual encontrou dificuldades, não porque tinha cometido o suicídio, mas porque na sua obra falou muito sobre o suicídio e levou sua personagem ao suicídio, o que ainda lhe trouxe dificuldades. Mas nós iremos nos reestabelecer, mesmo assim, mesmo passando por uma dificuldade, mesmo passando por um momento de transição e de interromper a vida, porque é claro, é notório que quando nós estamos encarnando, nós recebemos o que chamamos de fluido vital. E esse fluido vital, ele está conosco para permanecer durante toda a nossa estadia na Terra. E quando nós interrompemos essa estadia na Terra, com o suicídio, com a morte provocada por nós, o fluido vital ainda fica ligado à matéria, durante o tempo que nós ainda iríamos viver nessa existência. Então, quando nós falamos, mas o que acontece depois que a pessoa se suicida, os suicidas para onde vão, o que é que acontece com eles? Na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que para cada um é um momento diferente, é uma responsabilidade diferente, não se pode taxar uma responsabilização única, de acordo com o grau do seu entendimento, de acordo com os instrumentos que o levou a fazer. E aí, quando falamos um pouco disso, será mas o suicida fica ligado aqui, fica sentindo todas essas sensações, ainda pelo fluido vital, que está ligado à matéria e que precisa ser dissolvido ainda durante a estadia que ele teria na existência. Ainda precisamos compreender que aquele que passa por uma dor da depressão, não passa, como muitas vezes nós falamos, por um processo, um caso, e com atos às vezes depressivos. Não são casos isolados depressivos, momentos depressivos que todos nós temos, que faz parte da nossa vida, os momentos de tristeza. Nós temos um momento que nós estamos mais tristes, depois nós voltamos, depois ficamos tristes novamente, passamos por alguma situação, por algum trauma, por alguma dificuldade, depois nós retornamos. Mas aqueles que encontram-se em depressão e não em estado depressivo, que são vários estados que nós temos durante a vida, é que precisam do maior cuidado. E a gente parar de olhar, às vezes, a depressão, ou às vezes a doença da alma, como algo que a gente costuma dizer que é frescura, que é besteira, de dar atenção quando a pessoa diz, eu estou precisando falar, ou mesmo nós notarmos que a pessoa passa por dificuldades, que já não tem mais alegria naquilo que tinha anteriormente. As pessoas que se culpam muitas vezes porque tudo à sua volta aparentemente está bem, mas ela não consegue reagir àquilo. As frases e efeitos positivos que muitas vezes nós falamos, você consegue, você pode, saia daí, deixa de besteira, vamos caminhar, olha, a vida é bela, o sol está brilhando. Nós precisamos muitas vezes escutar do que determinar. Nós precisamos sentar ao lado dessa pessoa e dizer, pode falar o que você está sentindo, ou se não, pode chorar, que eu estou aqui ao seu lado, para lhe dar o ombro, para lhe abraçar. Porque diante dessas dificuldades que a vida nos impõe, e que é natural para a nossa melhoria, alguns tropeçam em algumas circunstâncias e precisam do outro, para que lhe estenda a mão. Porque Jesus falou lá no Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Mateus, vinde a mim todos aqueles que sentem cansados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Me acompanha, entrega a mim. Mas não só num aspecto de fé, não só num aspecto religioso, procuremos o tratamento necessário.
Os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicologia, hoje estão recebendo muito mais pessoas que já estão esclarecidas no intuito tanto de remediar, como no intuito de prevenir. O passe magnético são feitos nas casas espíritas, o atendimento fraterno. Mas o atendimento precisa ser fraterno. Não pode ser atendimento condenatório. A gente precisa escutar, acolher, receber. E não apontar que as pessoas estão passando por aquilo. Nos doar aquelas circunstâncias, porque nós também poderemos estar passando, não hoje, mas amanhã, futuramente. Nós precisamos olhar para as pessoas como irmãos necessitados que todos nós somos. Indicar o tratamento, o CVV para que possa ligar. Precisamos ir às televisões, mostrar que existe o Centro de Valorização à Vida, mostrar que muitas vezes o mais importante de viver, às vezes é a própria dor que nos melhora, mas não o sofrimento, mas a dor que é inevitável e que vamos passar por ela. Sofrer vai ser uma questão opcional de quanto mais vamos ficar mergulhados naquele sofrimento. Ter a resiliência, saber aproveitar o que tem de bom diante daquelas circunstâncias. Aprender que nós não vamos terminar essa vida perfeitos e que as dificuldades fazem parte do caminhar. Fazer essa melhoria para entender que o outro necessita sempre de uma palavra. Ou quem sabe, muitas vezes, como diz Rubem Alves, muito melhor do que cursos de oratória, precisaríamos ter cursos de escutatória. Acalentar o que nos está faltando. Lembrar quando na instrução dos Espíritos, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Espírito nos fala que, na verdade, o que nos faz viver e que nos faz progredir é a mesma coisa que faz um militar num campo de guerra. O militar que fica no acampamento, ele não consegue progredir. Apenas o militar que está no campo de frente. Entretanto, a batalha dessa vida não é exterminar o outro, nem tirar sangue dele. A batalha dessa vida são as amarguras que ela nos dá. E nós precisamos enfrentá-la. Com todo o auxílio e todo o aparato que nós precisamos ter. As pessoas que não têm conhecimento, que passam por uma dificuldade, que passam por uma doença da alma, que não entendem que aquela tristeza profunda que perdura durante mais de 2, 3 semanas, ela precisa entender que passa por um processo de dificuldade. E nós, se tivermos essa condição, auxiliar nesse progresso. Porque quando acontece algo como um suicídio, passamos a nos indagar. E nós? Qual é o nosso papel diante de tudo isso? O familiar às vezes diz, mas a culpa é minha, porque eu fazia de tudo e ela não quis, ou ele não quis, preferiu sair da vida do que estar acompanhando comigo. Nós não estamos falando de culpa. Espírito imperfeito ainda não tem a condição de entender o seu grau de responsabilidade, mas de discernimento do que podemos fazer, muitas vezes, para auxiliar e evitar. O posso ajudar, nós poderíamos estar dizendo em todo canto que nós vamos. Assim como fala também na própria instrução dos Espíritos, do mesmo capítulo, quando fala do bem e do mal sofrer. Ora, existe bem sofrer? Sofrer não é ruim, não? Sim, se ficarmos no sofrimento, estagnados, parados nesse sofrimento. Mas se a gente consegue sair desse sofrimento e aprender por que ele veio até a gente e fazer a pergunta, não o porquê eu estou sofrendo, mas para que eu estou sofrendo, eu consigo sair dali com um aspecto melhor e com um entendimento melhor da vida. Então, o que estamos buscando na nossa existência? Qual é o auxílio que nós estamos dando ao outro? Será que estamos buscando o ter, o fazer? As buscas incessantes? Ou se nós estamos realmente procurando o melhoramento interior?
trabalhando o nosso aspecto espiritual. Lembrando quando no Salmo 23, diante de todas as circunstâncias da vida, Davi lembrou que o Senhor era o pastor e nada faltará. E chegou em certa ocasião que disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O teu cajado me protege. Não temamos o amanhã. Não temamos a vida. Não temamos as provas. Porque nós não estamos sós. Nós temos um Deus que está conosco. Nós temos amigos espirituais que estão conosco. Nós temos a medicina que evoluiu e está aí conosco, nos dando os medicamentos necessários na hora de precisa tomá-los. Nós temos a psicanálise para nós procurarmos, na verdade, não que o psicanalista e o psicólogo nos entendam, mas para que a gente possa se entender. Nós temos a doutrina espírita que fala da imortalidade da alma, e que nada cessa com a morte, e que eu continuarei. E que além também do próprio suicídio, como se fala, de ceifar a própria vida, passamos pelos suicídios também inconscientes, como André Luiz nos lembra no nosso lar. O que nós estamos fazendo da nossa própria existência? Quando André Luiz reporta que chegando até o umbral, escutava vozes o acusando o tempo todo, depois do seu desencarne, de suicida, suicida e suicida. Passados mais ou menos durante 8 anos, como se fosse aqui na terra, no umbral, ele lembrou da sua mãe, que orava, e ele já sem aguentar aquela situação, orou, e pediu para que saísse daquele lugar, até que os espíritos de luz superiores vieram resgatar André, e levando até a colônia espiritual do nosso lar. Clarencio foi explicar a André o que acontecia, e disse: que pena que vieste pelo suicídio, quando na verdade André tinha desencarnado por uma obstrução intestinal, durante uma cirurgia. E André, sem entender, disse: mas eu não vim pelo suicídio. Veio pelo suicídio. Veio pelo desregramento que você teve. Veio ainda pelos seus vícios no álcool, na gula, na promiscuidade, que fizeram que aos poucos você fosse desistindo da sua vida que tinha lá na terra. Além desse suicídio inconsciente, o suicídio existencial, de que quando a gente joga a nossa vida na vida do outro, na responsabilidade do outro, quando a gente diz: eu não sei viver sem você, você é tudo para mim, o que o outro fizer eu faço, nós estamos abdicando de viver, para permitir que o outro viva a nossa vida, e assim vamos ficando longe de nós mesmos, e trazendo nesse aspecto, nessa busca, a necessidade de primeiro conhecimento de si, de tratarmos as doenças mentais de forma séria, com tratamento médico se preciso, com tratamento na casa espírita, escutando, abraçando, acolhendo, dizendo àquele irmão que nós estamos juntos no mesmo barco, e que a dor dele pode ser dividida um pouco comigo. Fale, ligue para mim, dê o telefone da sua casa, faça com que o outro vá tomar um café. Um café salva tantas vidas, uma risada salva tantos choros, um abraço salva tantas brigas. Que possamos a cada dia fazer mais isso e lembrar da nossa importância aqui, porque se nós não vamos se perder, como Jesus nos falou, que nenhuma ovelha irá se perder, lembramos que somos importantes, porque se uma ovelha sair, irá atrás buscar. Não desistamos desse progresso que iniciamos da vida. Não desistamos
de estarmos aqui compartilhando as experiências e lembrando que nós fazemos a diferença na vida do outro. Por mais que muitas vezes o outro possa não lhe dizer, mas cada um de nós é exemplo na vida do outro. Se o jogador de futebol sair e ficar com 10 em campo, aquele jogador que saiu fará uma falta enorme. Fique, permaneça. Por mais que a dor bata, entenda que ela é aliada no processo de melhoria. E assim, Braulio Bessa, cordelista, que vez ou outra está lá no programa de Fátima Bernardes, com suas poesias, lembrou de forma muito sucinta, clara e verdadeira, que sempre haverá alguém, mesmo nos momentos de escuridão, nos momentos em que nós não acreditamos mais em nós, sempre haverá alguém para estar conosco. Quando ele diz, se por um acaso você desistir de caminhar, seus pés se afracarem e a estrada se alongar, sempre haverá alguém capaz de lhe sustentar. Se por um acaso a sua alma sangrar e a alma ferida lhe fazer chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por um acaso o mundo escapar e você vê a solidão, e essa solidão lhe machucar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se você não conseguir enxergar e perdido dentro de si ver tudo se apagar, sempre haverá alguém para lhe encontrar. Se você vê tudo se apressar, todo mundo correndo e o relógio acelerar, sempre haverá alguém capaz de lhe esperar. Se por um acaso você vê o mundo lhe açoitar e perdido na agonia se desesperar, sempre haverá alguém capaz de lhe acalmar. Se por um acaso você não mais acreditar e até a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá alguém que você ainda vai se inspirar. Se por um acaso você não conseguir mais amar e achar que não consegue se apaixonar, sempre haverá alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá o amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla, forte como um trem. Alguém lhe ajuda, você ajuda alguém. Se há sempre alguém para lhe sustentar, se há sempre alguém para lhe amar, se há sempre alguém para lhe abraçar nesse mundo que dói, se há sempre alguém para lhe ajudar quando o mundo bater, se há sempre alguém para lhe socorrer, basta ser justo e grato para perceber que há sempre alguém que precisa de você. Muito obrigado, muita paz, boa noite.